Bem, primeiro a esquerda, normalmente, é interessante as reações, muita gente da esquerda ficou extremamente assustada. Existe meio que uma percepção na esquerda de que os processos internacionais, né, de uma ajuda mútua, eles são muito mais à esquerda do que à direita dentro desses processos partidários. E não é verdade, há muito tempo, digamos que a extrema-direita já tem a sua internacional, o seu projeto internacional, o seu Foro de São Paulo, só para irritar o pessoal da extrema-direita. E eles, na verdade, já se organizam, né, e utilizam essa organização internacional. Não, e aí tem vários fóruns, né? Na Europa tem seus fóruns, o CEPAC nos Estados Unidos, entre outros, no sentido de organizar e de ajuda mútua, né? O próprio bolsonarismo bebe bastante disso, né? Tem na figura do Eduardo Bolsonaro, deputado federal, a referência dentro do Brasil, mas isso a gente encontra, né, quando o próprio Bolsonaro foi se esconder na embaixada da Hungria, né, de Viktor Orbán, que é dentro dessa lógica, né, também. Agora, o Milei, ele sim, primeiro acho que, antes de mais nada, Fabíola, acho que dá para a gente responder dizendo o seguinte, que o que me irritava demais durante um tempão, quando a gente falava, o Milei é de extrema direita, e o pessoal, imagina, não é de extrema direita, você está equivocado, ele não vai se conectar dentro dos processos de extrema direita globais. Eu falei assim, vai. Não, não vai, ele não é de extrema direita. Tá bom, gente? Isso é o suficiente? Ou o Milei tem que fazer mais alguma coisa para ele entrar na categoria de extrema-direita para vocês, né? Acho que, em primeiro lugar, colocar isso em pratos limpos, né? Para quem duvida, para quem diz, não, ele é apenas ultraliberal. Não, ele não é apenas ultraliberal, né? Agora, tem um ponto que é o seguinte, acho que a segunda coisa que tem que ser levada em consideração, né? Que não é o fator principal, mas tem que ser levado em consideração. É inacreditável, né? Como isso tudo também demonstra um machismo, esse machismo nosso latino-americano, né? O Milei tinha ficado, ele usou como justificativa inicial que ele ficou irritado porque o ministro dos Transportes da Espanha havia cutucado ele. E como é que ele responde? Ele xinga o ministro dos Transportes? Não. Ele xinga o primeiro-ministro espanhol? Não. Ele ataca a esposa do primeiro-ministro espanhol, né? Ou seja, ele é uma pessoa que não tinha absolutamente nada a ver, né? Ele vai e traz ela para dentro e ataca ela, né? Ou seja, ele vai e ataca. Era uma questão, ele poderia ter atacado os homens envolvidos nisso, não, ele ataca a mulher, né? O que também diz bastante sobre o machismo do Milei, o machismo latino-americano e tudo isso mais. Agora, é o que o Jamil falou, é claro que o Jamil está super correto, né? O objetivo de tudo isso, né, é exatamente gerar barulho, irritar uma parte dos socialistas na Espanha, irritar a esquerda e a centro-esquerda dentro da União Europeia neste momento que antecede as eleições, né? E gerar uma espécie de. É como se fosse um apito de cachorro. Você gera toda essa confusão, né? E esse grupo de extrema-direita fica mais mobilizado, fica mais articulado, visando as eleições que estão chegando agora. Então, o que acontece? Isso aqui, é claro que beneficia a extrema-direita europeia. E o Milei, é claro, está tentando, ele tenta beber nisso, né? Ele tenta garantir uma certa apoio para a própria imagem dele, né? Apostando numa situação em que a extrema-direita assuma mais poder tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, e também tem um efeito colateral que é também ajudar o Milei a dar aquele buzz dentro de casa, aquele barulho dentro de casa. Ultimamente ele teve boas notícias com relação à queda da inflação, teve. Só que a queda da inflação do Milei, vamos lembrar que ele não tá, ela não vem de uma melhoria sistêmica do governo Milei também. Tem uma parte significativa dessa melhoria, dessa queda inflacionária, por conta da depressão profunda em que ele colocou o trabalhador na Argentina, né? Tipo, o pessoal, na verdade, não é questão, o pessoal não está você está tendo uma queda de consumo, né? E aí você tem essa reação, né? Você tem queda de inflação, porque também está tendo queda de demanda, né? E só que ele está num momento de crise. Ele conseguiu o pacote dele ver aprovado com alterações na Câmara, mas no Senado ainda nada. E não tem nem perspectiva de votar.
Então, o que acontece? Ele também vai gerando esse barulho e esse buzz, e esse barulho e toda essa maluquice, né, ajuda ele também internamente a ir tocando as coisas e entrega pão e circo, né? Na verdade, só entrega circo, né? O pão ele cortou, né? Entregando circo e o pessoal ele vai empurrando com a barriga, né? Para muita gente também, só para terminar, Fabiola, tem muito analista também na Argentina que acha que essa centralidade que ele consegue dentro desse debate na Europa, né, aparece como uma figura importante, causando, etc., né, pode também manter excitado seus seguidores, pensando inclusive nas próprias eleições parlamentares de meio de caminho na Argentina. Bom, falando até da extrema-direita, de atuação, né, nas redes sociais e como essa extrema-direita também se fortalece.